Pessoal, a Carol, ela é a segunda vez que ela vem em Nova Gokula, é professora, mora no Rio de Janeiro e está aproveitando a pandemia para passar uns dias num retiro numa outra comunidade que a gente tem em Santa Isabel, ali perto de São Paulo. E ela fez há pouco tempo o curso de discípulo, que é um pré-requisito que nós temos para uma pessoa que é candidata à iniciação. Por isso eu convidei ela para falar um pouco sobre as qualidades de um discípulo e a importância, né, de se qualificar para ser discípulo. Obrigada pela licença. Então, bom, sobre a qualificação de um discípulo, eu lembro no primeiro módulo, né, nossa professora Damodara, a primeira coisa que ela fala na aula é aquele que se predispõe a ser um discípulo, né, ele precisa praticar o que o mestre espiritual propõe, né, ele precisa estar de fato disposto a praticar as instruções do mestre espiritual. Porque muitas vezes a gente começa a se apaixonar mesmo pela filosofia, né, e vai cumprindo com todos os requisitos que propõe a filosofia, como iniciação, ter um mestre espiritual. E se a gente não parar para perceber, né, para se atentar, a gente faz isso de forma automática, né? E aí quando o mestre espiritual, você é iniciado, tem um mestre espiritual, e quando ele tem uma instrução para você, você questiona, recusa, né? Então, acho que a primeira qualificação de um discípulo, né, o nome já diz, isso já está implícito no próprio nome, né? Ele precisa ser um discípulo, ele precisa praticar de fato o que o mestre espiritual propõe para ele, né? Então, essa é a mais importante, na minha opinião, e também a primeira, primordial, né? Qualificação de um discípulo. E aí tem logo na introdução da Bhagavad Gita, Prabhupada diz: quem não lê o Bhagavad Gita com o espírito submisso terá muita dificuldade em compreendê-lo, porque ele é um grande mistério, né? Então, esse espírito submisso, essa submissão é algo também muito falado, né, nas escrituras, e é algo que faz parte da qualificação de um discípulo. Quando eu participei do Retirão do Bhagavata, teve um Retirão do Bhagavata no início do ano passado, né? O Prabhu e a Damodara participaram, palestrando. Essa palavra me chamou muito a atenção, né? Porque logo no início do Bhagavata tem os sábios de Naimisharanya que vão fazer as perguntas submissas. E aí eu perguntei, eu lembro que quem estava palestrando era o Maharaj Danvantari Swami, e eu falei assim, como assim perguntas submissas, né? Por que é tão importante essa submissão? Aqui no Ocidente a gente tem uma ideia muito... Eu não liguei o tempo que eu ia marcar. A gente tem uma ideia muito ruim, muito negativa da palavra submissão, né? Parece algo, assim, pejorativo, e ninguém quer ser submisso, né? E aí eu falei para ele, por que isso é tão importante, né? A submissão. E aí ele falou de forma tão simples que eu fiquei até com vergonha, assim, porque ele deu um exemplo, né? Eu sou professor, então eu fiz a universidade, tive um orientador. Ele perguntou, você fez universidade, teve um orientador? Então, você não precisou ser submissa a ele, né? Porque ele tinha o conhecimento e ele me instruía, então, sobre como eu deveria escrever a minha dissertação, né? É claro que eu tinha a minha escolha, o meu estilo, mas ele é que precisava me orientar. Não, então, a submissão ela é muito simples, né? Ela é basicamente porque o mestre espiritual, como o verso da Bhagavad Gita que o Prabhu colocou ali, né? O 4.34 da Bhagavad Gita, o mestre espiritual ele já viu a verdade, ele tem o conhecimento da verdade, então ele pode te instruir sobre a verdade, né? Então esse espírito submisso, nesse sentido simples da palavra, ele também é muito importante e é uma qualificação do discípulo. Deixa eu ver o que mais eu notei aqui. Uma passagem de Prabhupada no Néctar da Instrução que ele diz: em conclusão, devemos nos manter sempre em companhia dos devotos, observar os princípios devocionais reguladores, seguir os passos dos acharyas e, com toda a obediência, cumprir as ordens do mestre espiritual. Então, mais uma vez, essa obediência é ressaltada, né? De novo, a gente não pode interpretar de forma pejorativa, né? Eu, por exemplo, sou professora de português e eu trabalho com correção de redação,
Então, as pessoas me procuram para fazer concursos, vestibular, para tirar uma boa nota na redação, né? E aí eu dou toda uma instrução, uma orientação, olha, você tem que fazer redação uma vez por semana, só depois da minha orientação, da minha correção, você tem que estudar isso, isso e aquilo. E alguns alunos, eles questionam e não fazem o que eu peço, e não vão bem na prova. E aí eu fico assim, bom, mas por que me procurou, né? Porque se eu estou aqui dizendo, trabalho há 10 anos com isso, como faz? E a pessoa não faz e não passa. E aí, por que procurou um professor de redação, né? Se não segue? Então, a obediência, a submissão que as escrituras estão dizendo é basicamente isso, né? Prabhupada falava sobre isso. Por que você vai procurar um mestre espiritual se não é para obedecê-lo? No sentido de seguir suas instruções, né? Nos templos a gente fala diariamente as 10 ofensas, né? E a terceira ofensa é desobedecer às ordens do mestre espiritual. Essa frase ela pode com o tempo até ser um pouco mudada, né? Algumas pessoas dentro do movimento já falam sobre isso. É muito forte desobedecer às ordens, né? Podia ser não seguir as instruções do mestre espiritual. Mas, enfim, independente das palavras, a mensagem é a mesma. Não faz sentido procurar um mestre se você não crê no que ele diz, não acredita, né? E não segue as instruções dele. E a próxima qualificação do discípulo é essa, é ter fé firme em Krishna, na Suprema Personalidade de Deus e no mestre espiritual, de que ele é o representante de Krishna aqui na Terra, né? E que, portanto, você também deve ter uma fé firme no que ele diz. Uma das qualificações também que aparecem na apostila, né, e que a professora falou na aula, sobre o quanto a gente tem que despertar. A qualificação do discípulo é você despertar para a solução do sofrimento material, né? Deixa eu ler aqui para eu me guiar melhor, na introdução ainda da Bhagavad Gita. Portanto, Prabhupada diz, aqueles que começam a perguntar por que estão sofrendo ou de onde vieram e para onde irão após a morte, são estudantes que têm condições de compreender a Bhagavad Gita, né? Então, portanto, são discípulos qualificados. É preciso que a gente desperte para essas perguntas, né? Quem somos, para onde vamos, por que estamos sofrendo. Às vezes parece contraditório dizer isso, mas às vezes é muito mais cômodo continuar sofrendo, né? Seguindo com todos os sofrimentos da vida material, do que querer buscar uma solução para esse sofrimento. Então, aquele que está realmente buscando essa solução última, já está cansado de todo esse sofrimento material, né, e quer buscar algo maior, ele é um discípulo, então, qualificado. Outra qualificação muito importante que segue a linha da submissão, obediência, é a humildade, né? A humildade, de fato, é uma qualidade do discípulo. A gente não pode achar que a gente já sabe, que a gente sabe como fazer, que o meu próprio raciocínio vai me guiar, né? O Prabhu aqui na revisão do início da aula, ele falou um pouco sobre isso, né? De como nós temos propensão à ilusão, a erros, à enganação. Então a gente precisa também ter a humildade de perceber que nós somos falhos, não temos condições racionais de entender, né? Então a gente precisa mesmo se submeter a um mestre espiritual e ter uma postura humilde. Na Bhagavad Gita tem alguns comentários de Prabhupada em que ele diz, por exemplo, ninguém pode se realizar espiritualmente fabricando seu próprio processo, como é a moda entre os farsantes tolos, né? Essa ideia de que é preciso buscar mesmo um mestre espiritual. Esse mestre espiritual deve ser aceito com rendição plena, e o discípulo deve servir ao mestre espiritual como um servo humilde, sem falso prestígio, né? Então a humildade também é uma qualidade do discípulo. Eu acho que é basicamente isso. O senhor quer que eu fale da iniciação também? Pode ser depois ou não? Tá bom. Sim. Tá bem, obrigada. Só para complementar, né, apesar dessa ênfase da Carol sobre a submissão, né, em seguir a ordem do mestre, existe, se o mestre se desvia, né, pode acontecer de afrouxar um parafuso da cabeça do mestre e até cair
e o mestre, né, se envolver com atividades não recomendadas, né? O mestre pode se envolver em ilicitudes, aí o discípulo está livre para não segui-lo, tá bom? Então, 3 coisas básicas, resumindo tudo que foi falado. O mestre, ele está sempre se guiando, né, pelas escrituras, ele só fala aquilo que os textos védicos autorizam, né, e dizem. Ele vive, não só, ele não é um falocrata, né, ele fala, mas age de acordo com as escrituras. E em terceiro lugar, ele ensina aquilo também, ele não guarda o conhecimento para si, está sempre ensinando, tá bom? Queria pedir agora, para finalizar essa primeira unidade, o Jonathan, para ler o texto que ele escreveu aqui nesse livro, tá? Boa tarde, Hare Krishna a todos. Krishna. Bom, pedido do Rama, eu vou ler aqui o texto. O Guru é um representante genuíno, o Sr. Krishna, e deve seguir estritamente seus ensinamentos. O comportamento do Guru deve ser exemplar para seu discípulo, pois a ele transmitirá todo o conhecimento que possui, sem colocar suas interpretações e sentimentos nos ensinamentos. O Guru possui enorme responsabilidade, pois ele tem a missão de formar novos discípulos do Sr. Krishna. O discípulo deve ser humilde, obediente e crer fielmente nos ensinamentos fidedignos do Sr. Krishna, representado pelo seu Guru. Penso que ser encontrado e guiado por um Guru é um grande mérito. Receber os ensinamentos, lapidar a alma e tornar-se um humano melhor sob a consciência de Krishna é muito gratificante. Tornar-se discípulo é sentir-se acolhido sob os cuidados de um representante do Sr. Krishna. Ouvir as palavras do Guru, observar seus atos, ter uma vida regrada e obediente a Krishna. Então, concluindo esse tema, gente, nós podemos concluir com o tema iniciação espiritual. Nessa altura do curso, muitas pessoas, muitos participantes do curso se aproximam de mim, muitos mesmo, e assim, como encontrar, como eu posso encontrar esse mestre, né? Como me aproximar desse mestre? Então, o curso, ele permite isso, tá? O conhecimento que o curso está, todos os temas que o curso está promovendo, cria-se um caminho, um trânsito por todos os pontos fundamentais da filosofia, tá? E permite que no final a pessoa possa se aproximar do mestre já com um embasamento, tá? Porque essa submissão que a Carol enfatizou não é uma submissão cega, tá? Pejorativamente a palavra submisso vem de subserviência, né? Aquela pessoa a pessoa tem que ter um autoconhecimento já antes de se aproximar de um mestre, tá? E para ser iniciado, né? Para ser aceito formalmente pelo mestre. Na edição desse curso, essa é a segunda edição do curso de Bhakti Yoga, nós concluímos com a apresentação de 2 mestres ao vivo aqui, que foi Purushatraya Swami e Chandramukha Swami, são 2 mestres brasileiros. E esse ano nós vamos finalizar o nosso curso apresentando o meu mestre e da minha esposa Damodara, e de alguns devotos que estão aqui, que chama ele Dayananda Das Goswami, Acharyadeva. Ele é um doutor em sânscrito, filosofia, história da religião. Ele é um dos mestres mais conhecidos no movimento Hare Krishna, porque ele foi discípulo direto de Prabhupada, tá? Ele entrou bem novinho, já está com 60 e poucos anos de idade, 69, né? 72, 72 anos já, mas ele, por exemplo, traduziu, né, um dos
dos grandes serviços dele foi traduzir o Srimad Bhagavatam, por exemplo, do sânscrito para o inglês, uma tarefa hercúlea, tá? Então ele vai estar conosco, nem que seja virtual, via Zoom, né? Ele vai estar conosco para a conclusão do curso e é um momento que eu vou apresentar os alunos para ele e a partir dessa apresentação vocês já podem ter um contato, né, com ele. Ele responde muito rapidamente, assim, por e-mail. Eu fui iniciado por ele quando eu tinha 18 anos de idade, já tenho 56 e não me arrependo, tá? Todos os momentos difíceis da minha vida, as mudanças de fases, né, principalmente, eu me aproximava dele com perguntas, questionamentos, e ele sempre respondia de forma muito iluminante, sempre me iluminou assim, nós chamamos assim, farol brilhante, né, para a nossa vida. Ok? Você quer acrescentar algo, Damodara, sobre esse tema? O próximo é a